Capítulo 7. A psi inconsciente. Ao estudar a história da mente humana, ficamos novamente impressionados pelo fato de que o crescimento da mente é a expansão da amplitude do consciente. Carl Jung. Estudos nas áreas de psicoterapia e neurociência cognitiva indicam que a percepção consciente é como uma pequena corrente de água que escorre por uma fenda aberta em uma imensa represa. Se a psi aparece no minúsculo filete da experiência consciente, o que reside nas profundezas do inconsciente? Poderia este ser o lugar de que provém os palpites intuitivos, as sensações viscerais e as premonições? Para descobrir essas respostas, teremos de examinar os tipos de experiências que estudam os efeitos psíquicos inconscientes do corpo humano. Vamos nos deter em estudos que envolvem três aspectos do sistema nervoso: a parte que regula as funções automáticas, como os batimentos cardíacos e o surgimento do suor, chamada sistema nervoso autônomo; a parte que se refere aos movimentos conscientes e ao pensamento, chamada sistema nervoso central; e a parte envolvida na digestão e na eliminação, denominada sistema nervoso entérico. A PSI no sistema nervoso autônomo. Esta primeira classe de estudos é conhecida pela sigla DMIUS, que significa Direct Mental Interaction with Living Systems, interação mental direta com sistemas vivos. Em um estudo sobre as DMIUS, quando Jack e Jill chegam ao laboratório, o experimentador escolta Jill até uma sala muito longa, uma câmara de aço inoxidável sólido e de paredes duplas contra sinais eletromagnéticos e sons acústicos, utilizada para garantir que nenhuma força ou sinal eletrônico possa chegar até Jill depois que a porta for fechada. Em contraste com o aço frio e intimidador que reveste a câmara por fora, a parte interior dessas câmaras é quase sempre decorada em tons castanhos de terra e desenhos de plantas sedosas com o intuito de fazer com que pareça fresca e convidativa por dentro. Pede-se a Jill que se sente em uma cadeira reclinável e confortável no meio da câmara e o experimentador aprende por eletrodos a um monitor computadorizado que mede as mudanças na atividade de suas glândulas sudoríparas. Essa atividade é regulada pelo sistema nervoso autônomo e consiste em uma forma conveniente de medir mudanças nos estados emocionais de Jill. Assim que Jill estiver ligada aos aparelhos de maneira adequada, pedem para que relaxe durante 30 minutos, período em que é monitorada. Suas únicas tarefas são não adormecer e pensar em Jack, para manter uma conexão mental com ele. Jill sabe que Jack estará pensando nela de um local distante, mas não sabe quando ou onde, nem por quanto tempo, nem quais sejam os tipos de pensamento que ele possa estar direcionando a ela. Depois que o experimentador confirmar que a condutância elétrica da pele de Jill está sendo registrada, a porta da câmara é fechada. Essas câmaras foram projetadas à prova de eletricidade, de modo que fechar a porta é o mesmo que trancar a escotilha de uma nave espacial. Nota para estudantes que pretendam fazer uma investigação: é útil informar Jill que, depois de a porta maciça ser trancada, ainda tem condições de sair do ambiente. Jack é acompanhado até um local distante e à prova de som, onde lhe pedem que sente diante de um monitor de vídeo e siga as instruções que surgem na tela. O computador, que controla a experiência, se encontra em outra sala e espera alguns minutos até decidir, com base no equivalente eletrônico de tirar cara ou coroa, se ele deve instruir Jack para tentar acalmar Jill ou se deve tentar ativá-la. Se o computador decidir que Jack deve acalmar Jill, a palavra calma aparece no monitor, instruindo Jack para imaginar Jill em um ambiente tranquilo e relaxante, como tirar uma sesta na praia. Se, ao contrário, ele estiver tentando ativá-la, poderá imaginar que ela está correndo, subindo por uma ladeira, escalando uma elevação íngreme ou praticando esqui aéreo. Quando a janela de instruções desaparecer, em 20 segundos mais ou menos, Jack afasta a atenção de Jill e o computador liga um marcador de tempo para indicar quando a próxima tentativa deve começar. No decorrer de 30 minutos, pode ter sido programado para apresentar um total de 20 instruções para acalmar e outras tantas para ativar, em ordem aleatória. Em alguns modelos experimentais, Jack pode também examinar um registro constante das mudanças de condutância elétrica na pele de Jill ou da falta delas, que ele pode utilizar como feedback, visando ajustar sua estratégia de transmissão para influenciar Jill. No final de cada sessão experimental, o investigador toma o registro de 30 minutos contínuos com os dados da condutância elétrica da pele de Jill e o separa em dois subconjuntos, destacando os períodos em que Jack estava dirigindo pensamentos tranquilizantes para Jill, daqueles em que ele enviava pensamentos ativadores. Se for demonstrado que,
Enquanto Jack estava pensando em acalmar, Jill demonstrava condutância elétrica mais baixa e vice-versa para os períodos em que os pensamentos pretendiam ser ativadores, e se este relacionamento persistir no decorrer de muitas sessões de teste, a experiência terá demonstrado que existe uma conexão psíquica inconsciente entre Jack e Jill. Para justificar esta inferência, e não deixar dúvidas, deve-se tomar cuidado para garantir que nenhum sinal possa passar entre os dois e que Jill não saiba quando, onde ou de que maneira Jack está tentando influenciá-la. As experiências conduzidas de maneira correta utilizam estes e muitos outros controles. Uma variação da experiência de Mills é conhecida como um estudo de observação remota, uma versão rigorosamente controlada da experiência com a sensação de estar sendo observado descrita no último capítulo. Em momentos aleatoriamente selecionados, Jack contempla a imagem de vídeo ao vivo de Jill por meio de um monitor de televisão em circuito fechado, figura 7.1. Quando isso acontece, ele olha fixamente para a imagem de Jill, buscando ativar seu sistema nervoso. Quando a imagem desaparece da tela, ele descansa e pensa sobre qualquer outra coisa. De modo diferente da experiência consciente com a sensação de estar sendo observada, não se pede a Jill que informe quando julgar que a observação está sendo realizada. Em vez disso, as flutuações inconscientes da condutância elétrica de sua pele são usadas para julgar se ela está reagindo ou não ao olhar fixo que Jack projeta à distância sobre sua imagem. Meta-análise da experiência de interação mental direta com sistemas vivos, de Mills. Em 2004, o psicólogo Stefan Schmidt e seus colegas da Universidade Hospitalar de Freiburg, na Alemanha, publicaram uma meta-análise destas duas classes de experiências na British Journal of Psychology. 7 descobriram 40 estudos sobre Mills, relatando 1.055 sessões individuais, conduzidos em 1977 e 2000. Os resultados foram estatisticamente significativos, com probabilidades de 1000 para 1 contra resultados casuais, de maneira que coincidências não são explicações viáveis. O gráfico do funil para identificar relatos seletivos não encontrou qualquer viés de publicação, figura 7.2. Nenhum relacionamento significativo foi identificado entre as variações de qualidade experimental e os resultados produzidos, de modo que esses resultados não eram devidos às falhas nas experiências. Para o conjunto de estudos a respeito de visão remota, a equipe de Schmidt encontrou 15 experiências, descrevendo um total de 379 sessões conduzidas entre 1989 e 1998. Assim como ocorreu nos estudos com Mills, a meta-análise encontrou um efeito significativo em que as probabilidades contra efeito casual da sorte eram de 100 para 9 e no qual não se identificaram relatos seletivos nem relacionamentos entre a qualidade dos estudos e os resultados. Ao discutir suas descobertas, o grupo de Schmidt notou que, devido à afirmação inconvencional dos estudos sob pesquisa, sempre escolhemos a estratégia mais conservadora, em cada momento em que houve necessidade de tomar alguma decisão a respeito. Concluíram que, para ambas as classes de experiências, existe um efeito pequeno, mas significativo. Este resultado corresponde às descobertas recentes de estudos sobre cura à distância e à sensação de que alguém nos observa. Portanto, a existência de algumas anomalias relacionadas com intenção à distância não pode ser descartada. Esta última sentença é escrita com tom frio e científico adequado. Porém, é espantoso que uma conclusão como essa apareça em uma revista acadêmica de psicologia, especialmente à luz de séculos de pressuposições de que essas anomalias são impossíveis. Poder-se-ia pensar que esta interessante descoberta serviria como manchete para o noticiário noturno, talvez com um subtítulo instigante, como cientistas comprovam que existe um mal-olhado. Assista ao documentário às 11 horas. No entanto, não apareceu nenhum comentário, o que se assemelha um pouco a olhar o noticiário vespertino da televisão, enquanto o âncora nos mostra o que aconteceu nos países em guerra. Qual foi o último discurso do presidente da República? Quais foram os gols do campeonato? A descida de uma nave alienígena no pátio da Casa Branca e a previsão da meteorologia. O que foi? Que história é essa a respeito de alienígenas? Ah, nada de importante. A PSI no sistema nervoso central. A meta-análise de Schmidt demonstrou que pensar a respeito de outra pessoa à distância influencia seu sistema nervoso autônomo. Pensar a respeito de pessoas distantes também efetua mudanças no cérebro. Dadas as evidências para a telepatia,
poder-se-ia prever que a resposta seria sim. O que dizem as evidências experimentais a esse respeito? O projeto utilizado nessas experiências de correlação eletroencefalográfica, ou correlação EEG, pergunta, com efeito, se apertar a ponta de um dedo contra o ombro de alguém irá produzir uma resposta AI, em um parceiro distante. Como não é recomendado enfiar o dedo no cérebro das pessoas, utilizamos um estímulo sensorial, como uma luz intermitente que possa fazer com que uma parte do cérebro humano dê um salto elétrico de maneira previsível, e observamos o outro cérebro distante para ver se pulou na mesma hora. Vou discutir uma dessas experiências com mais detalhes em páginas a seguir para explicar como funciona, porém, primeiro vamos revisar, em poucas palavras, a história desses estudos. As primeiras duas experiências envolvendo correlações EEG em pares de pessoas fisicamente separadas foram relatadas na década de 1960. O primeiro estudo foi dirigido por Charles Stark, psicólogo pioneiro na observação de estados alterados de consciência, no campus Davis da Universidade da Califórnia. A segunda envolvia gêmeos idênticos e foi publicada pela proeminente revista científica Science. Estes dois artigos geraram uma onda de 10 réplicas conceptuais, efetuadas por 8 grupos diferentes em todo o mundo. Dos 10 estudos, 8 reportaram resultados positivos. Um destes foi publicado na revista Nature, uma das mais conceituadas no planeta, enquanto a outra apareceu na revista conservadora Behavioral Neuroscience. Uma década mais tarde, o psicofisiologista Jacobo Grinberg Zilberbaum e seus colegas da Universidade Nacional Autônoma, no México, relataram uma série de estudos em que alegavam ter detectado respostas cerebrais simultâneas nos EEGs de pares de pessoas estudadas em separado. Um desses estudos foi publicado na revista científica Physics Essays, estimulando outra onda de tentativas de replicação. Em 2003, uma repetição foi realizada com sucesso e relatada na revista Neuroscience Letters pelo especialista em EEG Jiri Vaquerman e seus colegas. Eles tentaram fechar todos os furos conhecidos que haviam sido identificados nos estudos anteriores e aplicaram um método analítico sofisticado aos dados resultantes da gravação das ondas cerebrais. A equipe de Vaquerman concluiu que estamos enfrentando um fenômeno que nem é fácil de descartar como falha metodológica ou artefato técnico, nem em ser entendido em sua natureza. Nenhum mecanismo biofísico conhecido na atualidade poderia ser responsabilizado pelas correlações observadas entre os EEGs de dois sujeitos experimentais separados. Outra reprodução que alcançou sucesso, desta vez relatada por Leana Standish, da Universidade Bastyr, e seus colegas, foi descrita na revista médica Alternative Therapies in Health and Medicine. Eles conduziram uma experiência sobre correlação EEG com o participante receptor localizado em um scanner de imagem de ressonância magnética funcional, fMRL. Antes da experiência, examinaram 30 pares de pessoas até encontrarem um par capaz de produzir uma correlação confiável, e então, puseram uma pessoa, agindo como receptora, em um scanner fMRI, localizando a outra em um recinto distante. Descobriram um aumento significativo da atividade cerebral, probabilidades contra ocorrência casual de 14.000 para 1, no córtex visual da pessoa receptora, na parte posterior do cérebro cortical, ao mesmo tempo que o parceiro distante contemplava uma luz intermitente, figura 7.3. O mesmo grupo replicou os resultados com pleno sucesso em outra ocasião. Isso expressa não apenas que uma correlação significativa foi observada entre os dois cérebros, mas também que a localização precisa do cérebro associada a esta conexão foi determinada. Essa descoberta é tão surpreendente que é garantido que virtualmente ninguém será informado a respeito, apesar de sua publicação em uma revista médica. Isso é pior que perder uma história a respeito de alienígenas aterrissando no gramado da Casa Branca. É como descobrir um alienígena fazendo compras na seção de congelados em um supermercado sem que ninguém dê a menor importância ao fato. Existe mais. Em 2004, 3 novos estudos independentes de replicação foram publicados. Todos com pleno sucesso. Um apareceu na Journal of Alternative and Complementary Medicine, assinado por Leana Standish e seus colegas. Ela testou 30 pares de pessoas treinadas em técnicas de meditação e descobriu probabilidades gerais contra a intervenção da sorte e em favor de correlações EEG reais de 2000 para 1. Os psicólogos da Universidade de Edimburgo, Marius Kittenis, Peter Caril e Paul Stevens relataram uma segunda experiência.
Testaram 41 voluntários, dos quais 26 eram pares ligados por um relacionamento emocional, 10 haviam sido aleatoriamente reunidos e 5 pensavam estar ligados com alguém que ainda não haviam encontrado, mas que passaram sozinhos pela experiência. A equipe de Kitenis encontrou um aumento significativo na magnitude do ritmo alfa do EEG nos pares relacionados, probabilidades de 50 para 1, e também para os pares não relacionados, 143 para 1, mas nenhum foi localizado nos 5 participantes individuais que não possuíam parceiros distantes. A equipe de Kitenis também descobriu que, por meio da comparação de mapas cerebrais mostrando padrões de estimulação elétrica no transmissor e no receptor, os cérebros dos receptores demonstravam padrões de ativação que imitavam, com bastante precisão, os padrões de ativação nos cérebros dos transmissores. O terceiro estudo de correlação EEG foi realizado por meus colegas e eu no Instituto de Ciências Noéticas, IONS. Escolhemos 13 pares de amigos e não exigimos que tivessem quaisquer relacionamentos especiais, apenas um interesse em participar da experiência. Quando os pares chegavam ao laboratório, decidiam em conjunto quem queria ser o transmissor, Jack, e quem seria o receptor, Jill. Após ligar eletrodos de EEG em Jill e em Jack, pedíamos a Jill que se sentasse em uma cadeira reclinável dentro de nossa câmara com escudos eletromagnéticos e acústicos e depois escoltávamos Jack até uma sala, com pouca iluminação, a cerca de 10 metros de distância e separada da câmara por 3 portas fechadas. Uma câmera de circuito fechado de televisão era focalizada sobre o rosto de Jill na câmara escudada. Com Jack e Jill escondidos em suas salas separadas e seus eletrodos ligados a amplificados eletroencefalográficos diferentes, eu dava início a um programa de computador que rodava o restante da experiência. No começo de cada período de transmissão, o computador ligava o sinal de vídeo da câmera focalizada sobre o rosto de Jill no monitor de vídeo em frente de Jack. 10 segundos depois, o computador desligava o sinal e marcava os registros do EEG de Jack e de Jill, para indicar o começo e o final desses períodos de 10 segundos. As aparições das imagens de vídeo ao vivo do rosto de Jill eram calculadas aleatoriamente e usadas para registrar uma resposta de surpresa no cérebro de Jack. Estávamos interessados em descobrir o que aconteceria com o cérebro de Jill no momento em que seu rosto aparecesse no monitor em frente a Jack. Se Jack e Jill estivessem sentindo alguma forma de relação, esperávamos detectar impulsos similares, se bem que não iguais, no cérebro de Jill mais ou menos no mesmo instante em que haviam aparecido no cérebro de Jack. É claro que nem Jill nem Jack sabiam de antemão o número de períodos de transmissão, nem quando estes ocorreriam, nem a extensão precisa da sessão experimental. Os resultados confirmaram que o cérebro de Jack dava um salto em resposta ao estímulo visual súbito. De fato, não é que o cérebro de Jack pulasse, mas sim a atividade elétrica de seu cérebro, como havíamos esperado. Levava cerca de 1/3 de segundo para que a atividade da onda cerebral atingisse seu ápice, o que é a extensão de tempo esperada com base em muitos estudos anteriores da neurociência sobre potenciais visualmente evocados. Além disso, conforme previsto por uma conexão psíquica, vimos que o EEG de Jill alcançava o pico dentro de milissegundos após o pico do EEG de Jack. A correlação entre as respostas cerebrais de Jack e Jill foi positiva, com probabilidades contra ser um efeito do acaso de 5.000 para 1, figura 7. 5. Para garantir que este resultado não era devido a um problema de equipamento ou de análise, realizamos a mesma experiência na ausência dos sujeitos para verificar se o pulso eletromagnético causado pelo aparecimento súbito da imagem na tela do monitor, que se achava na sala de Jack, era captado pelo sensível amplificador de EEG na sala protegida de Jill. O pulso não apareceu, portanto, a correlação original refletida corresponde a um relacionamento genuíno. Deste modo, a psi pode ser detectada como aparecendo de maneira inconsciente tanto no sistema nervoso autônomo quanto no sistema nervoso central. E com relação ao sistema nervoso independente, que controla o estômago e os intestinos. Existe uma conexão psíquica com as sensações viscerais.